O Ministério da Saúde promete anunciar ainda hoje como será a inclusão das crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Ontem saiu o resultado de uma consulta pública sobre esse tema. A maioria dos brasileiros foi contrária à necessidade de uma receita médica, de uma prescrição médica para vacinar as crianças, mas também contra a obrigatoriedade da vacinação nelas, né? O uso das doses pediátricas da Pfizer no país já foi autorizado pela Anvisa. O Ministério da Saúde diz que elas chegam na segunda quinzena agora de janeiro. Aqui em São Paulo, a carteirinha de vacinação das crianças já está pronta. E a gente vai saber um pouco mais sobre isso, né, sobre a campanha, sobre a vacinação das crianças. Outros assuntos também. Estamos em contato agora com o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein. Doutor Jean, muito bom dia. Obrigado por atender mais uma vez aqui a Band News. Bom dia, Ivan, Gabriela e a todos os ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer poder estar conversando com vocês. Prazer nosso. Vou começar com a vacinação das crianças, doutor Jean. O senhor já recebeu alguma nova previsão do Ministério da Saúde para começar a campanha efetivamente aqui no estado de São Paulo, né? Chegando essas doses aí, o estado já está pronto para começar imediatamente a campanha. Como é que estão os preparativos? Nós estamos com toda a logística preparada. Nós temos a possibilidade já dos nossos mais de 5 mil pontos de vacinação nos 645 municípios, com os vacinadores, com todos os insumos, as vacinas, ou melhor, as seringas, agulhas. Então, tudo isso já está disponível. O que nós precisamos, sim, é ter um quantitativo de vacinas. Lembrando que São Paulo precisa de mais de 4 milhões de doses de vacinas para esse público etário. Lembrando que só da Pfizer haverão 15 milhões de doses de vacina, o que talvez seja um quantitativo muito baixo frente à grande necessidade que ainda o país vive e necessita para vacinar essa população-alvo. Quero perguntar da logística, secretário. O secretário de Educação, Rocieli Soares, tinha falado da possibilidade de as escolas também serem usadas como ponto de vacinação contra a Covid-19 das crianças. Como é que vai ser essa logística? As escolas, de fato, devem ser um ponto para facilitar, inclusive, né, a vacinação, e o que vai ser exigido dos pais na hora de vacinar as crianças? Sem dúvida, é mais um adjuvante aí para a celeridade no processo vacinal. Nós temos hoje a capacidade de vacinar uma média de 250 mil crianças por dia. E dessa maneira, a partir do momento que as escolas estiverem já funcionando no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, elas possam ser, sim, também utilizadas, uma vez que é lá que esse grande público frequenta e vive, e dessa maneira será muito mais prático para que esse processo de vacinação se torne muito mais rápido, muito mais célere. Nós vamos desburocratizar de forma plena essa necessidade. Os pais estarão fazendo as autorizações, ou mesmo levando de forma presencial os seus filhos ou responsáveis, para que dessa forma nós estejamos, sim, dando a proteção dessa população etária que é tão vulnerável a essa nova variante, a variante Ômicron. Isso é um exemplo daquilo que nós estamos vendo em todo o mundo e não será diferente aqui no país. Vai ter algum tipo de obrigatoriedade, doutor Jean, porque a gente viu recentemente agora o governador assinando um decreto para os servidores estaduais, por exemplo, né? Só para dar um exemplo da questão do passaporte da vacina. E a gente viu recentemente o ministro da Saúde falando que as coisas não se misturam, né? A vacinação contra a Covid-19 e a frequência das crianças nas escolas, por exemplo, né? O governo lida com esse assunto de que forma? É importante lembrar que nenhuma vacina do Programa Nacional de Imunização ela é compulsória, ela é obrigatória. É obrigatória, sim, mas é claro que o cercear das pessoas são a medida do seu dia a dia. Então, por exemplo, fazendo uma suposição que o Ivan não tenha tomado a vacina da febre amarela, não queira tomar a febre amarela, isso é um direito dele. Ninguém vai na casa do Ivan, ninguém vai na sede aí da Bandeirantes, no Morumbi, e vai obrigá-lo a tomar. Mas, se porventura o Ivan quiser ir passar suas férias nas ilhas do Caribe, sem vacina de febre amarela ele não vai.
E assim são as coisas. É importante nós lembrarmos que as vacinas é que protegem. E o país que tem um sistema vacinal, como é o país, o nosso país, o Brasil, ele tem que valorizar nosso Programa Nacional de Imunização, que é graças a ele que nós diminuímos muito, e muito, não só a mortalidade infantil, mas em várias faixas etárias, sejam de adolescentes e também de idosos. Mas isso significa que, então, na rede pública de ensino, haverá obrigatoriedade de apresentar a vacina? Só poderão ser matriculadas as crianças que estiverem vacinadas? Veja bem, nós temos já feito isso para outras vacinas. A carteira vacinal, ela é uma proteção não só para essa criança, como para as crianças que lá estão. Então, é fundamental que a carteira vacinal esteja plena. Portanto, é sim uma medida que nós nos utilizamos tanto em alguns setores como da própria educação para fazer o controle de ingresso, controle de acesso. Lembrando que, por exemplo, nós já fazemos ambiente controlado para outros setores. Então, por exemplo, se você quiser entrar num determinado evento, você tem que ter vacina, a carteira vacinal plena, senão você não entra. Portanto, ela não é compulsória, mas se você deseja estar circulando em algum ambiente, isso é fundamental. Sem dúvida, essa discussão, eu não vou tomar a vacina, apesar de ser individual, ela compromete a saúde pública. Isso é algo que, infelizmente, as pessoas elas têm que rever, até porque a proteção ela é muito maior e nós estamos vendo hoje na prática. Se nós não tivéssemos um programa de vacinação para a Covid no estado de São Paulo, frente à variante Ômicron, nós já teríamos esgotado novamente o nosso sistema de saúde. Isso, felizmente, não aconteceu. E no caso específico de crianças que não podem se vacinar por uma justificativa médica, aí vale justamente o documento médico, né? A alegação médica que justifica essa impossibilidade. Sem dúvida, vai existir um relatório médico que justifique esta posição, sem dúvida alguma, acatada de uma forma absoluta. Secretário, ainda sobre a vacina, o senhor falou que, então, para o estado de São Paulo serão necessárias 4 milhões de doses da Pfizer, em um universo de 15 milhões de doses, que talvez seja muito pouco a priori. Mas a gente sabe também que o estado já pleiteia há algum tempo a aprovação de outras doses, né, da Coronavac, por exemplo, junto à Anvisa. Tem novidade em relação a isso, em relação a documentos, né, que precisariam ser enviados, né, segundo a última análise que a Anvisa fez, foram solicitados mais documentos sobre a vacinação de crianças com a Coronavac. Sem dúvida, Ivan, essa documentação foi reenviada, inclusive acrescida de outros dados, lembrando que hoje no mundo 16 países vacinam crianças, 3 deles aqui na própria América do Sul, Equador, Colômbia, Chile, Estados Unidos também está vacinando, e nós temos 8 países que vacinam com a Coronavac esse público etário. São mais de 60 milhões de crianças que foram vacinadas, dando sim uma característica de proteção, de segurança, isso que nós chamamos de fase 4, que é a utilização da vacina em campo, mostrando não só aquilo que nós vimos nos trabalhos, que era uma eficácia, mas no campo, na vida real, a eficiência e segurança dessas vacinas. É isso que nós precisamos ter e trazer. Por isso que nós aguardamos a Agência Nacional de Vigilância para os próximos dias dar o seu parecer. Nós estamos muito otimistas e isso vai dar muito mais robustez e celeridade a esse processo de vacinação nessas crianças, dando sim segurança. É isso que nós precisamos. E lembrando que não só a segurança na proteção à vida, mas ao mesmo tempo um outro aspecto que é absolutamente fundamental, que é diminuindo a circulação de vírus. Nós temos que lembrar que, especialmente essas crianças, e crianças até com faixas etárias mais baixas, têm dificuldade de se utilizar de máscaras e acabam circulando bastante o vírus e transmitindo em vários ambientes.
Secretário, eu queria falar agora sobre a situação do atendimento às pessoas, a situação que a gente tem hoje no estado de São Paulo em relação à pandemia da Covid-19 e a epidemia de gripe que vários estados brasileiros vivem. Os gestores estaduais, municipais, têm relatado uma dificuldade de extrair dados e colocar dados no sistema oficial desde aquele hackeamento, aquele ataque hacker, né, ao site do Ministério da Saúde, ao sistema do Ministério da Saúde. Isso nos deixa com a sensação de que a gente está no escuro, a gente não está sabendo exatamente o que está acontecendo, que os dados estão subdimensionados. Quero perguntar ao senhor se o estado de São Paulo sabe qual é a situação desse momento. A gente sabe quantos casos de coronavírus, né, de Covid-19 a gente tem, quantos casos de gripe a gente está conseguindo fazer esse monitoramento, que é uma coisa básica, né, para o controle das doenças transmissíveis? Gabriela, você fez uma colocação muito interessante, que é trabalhar no escuro. Eu usei exatamente essa expressão no início do ano, mostrando o quanto nós tínhamos dificuldade de extrair esses dados, até porque o sistema CIVEP Gripe, desde o dia 10 de dezembro, mostrou instabilidade. Lembrando que esse é um sistema que o município aporta esses dados para o Estado e para uma outra plataforma que é do próprio Ministério. À medida que tem essa instabilidade, não apenas o Estado como o próprio Ministério deixam de receber essas informações. Mas, de toda forma, nós temos um sistema que avalia as nossas internações e os nossos óbitos. Isso nos dá uma possibilidade de sabermos que hoje temos 3.050 pessoas internadas no nosso sistema hospitalar dos 645 municípios. Desses, 1.000 são, pouco mais de 1.000, são 1.060, são aqueles acompanhamentos nas unidades de terapia intensiva. Os demais são aqueles atendidos nas enfermarias. Isso tanto Covid, desculpa, secretário, tanto Covid quanto influenza? Ou só Covid? Pois é, todas as síndromes respiratórias agudas, elas são caracterizadas da mesma forma. Nós temos um percentual que está relacionado à própria influenza. O que nós percebemos em relação àquelas pessoas que têm a influenza? Que são internações que acontecem nas enfermarias. Nas enfermarias são pacientes mais idosos, com problemas na sua saúde, então problemas no coração, no pulmão, algum motivo que os debilite muito mais, mas as internações são muito mais curtas. Não são aquelas internações prolongadas como nós vimos em relação à Covid, e nem, no entanto, alterações clínicas tão significativas capazes de repercutir em necessidade de internação em unidades de terapia intensivas. Então, períodos curtos de internação com condições clínicas bastante satisfatórias. Isso se deve, como eu disse, à vacinação, tanto para a Covid. Hoje nós atingimos 10 milhões de doses adicionais no Estado, estamos com mais de 81% de toda a população acima de 12 anos vacinada de forma plena. Isso nos deixa mais seguros em relação a outras cepas que não somente a Ômicron, outras que até mesmo estarão vindo. E, por outro lado, nós estamos tendo uma atenção especial com a própria gripe, fazendo com que haja um incremento maior de disponibilidade do oseltamivir, que é o Tamiflu, para tratamento das formas moderadas e graves, e de toda forma estamos desacelerando aquele movimento que nós estávamos fazendo de utilização daqueles leitos de Covid que estavam sendo revertidos para outras doenças. Nesse momento, então, nós fizemos uma desaceleração, né, nesse movimento, para que estejamos muito atentos às eventuais internações que possam ter um aumento frente a essas festividades de final de ano, que trouxeram e ainda trarão muito mais gente para os serviços de saúde, não obrigatoriamente para internações hospitalares. Pois é, esse gancho que eu queria pegar, secretário, porque, né, o senhor fala em 3.050 pessoas internadas, e que de alguma forma está tudo sob controle. Eu sei que o senhor está enxergando
sobre o âmbito do Estado, né? Mas a gente tem relatos de cidades específicas onde as pessoas estão enfrentando muita dificuldade para ter atendimento mesmo, de horas de espera, pessoas que buscam esse atendimento com sintomas gripais, enfim, ou de Covid, né? Muitas vezes eles se misturam. A gente tem um exemplo aqui na capital paulista do Hospital Municipal lá da Brasilândia, que está com quase 80% dos leitos de UTI ocupados, e justamente nessa definição que o senhor falou, né, de síndrome respiratória aguda grave. É uma alta que, segundo aqui o pessoal do hospital, tem a ver com o aumento do número de casos de gripe e de Covid-19. Pronto atendimento, né? Isso. Que chegam buscando a pronto atendimento ficam horas para ser atendidas na rede pública, na rede privada. Enfim. Exatamente, na rede particular também. Por isso eu te pergunto em relação a essa estrutura, né? Não sei, reativar hospitais de campanha, há alguma preocupação a mais em relação a isso, porque e como que o governo vê esses casos pontuais de cidades em que as pessoas estão demorando aí 4, 5, 6 horas para conseguir um atendimento por causa justamente dessa alta procura. Acho que a gente perdeu o secretário. Já estava meio que ruim, né, o contato ali, o sinal. A gente acabou perdendo o secretário Jean Gorenstein.